Como fazer um bom PGR, eu vou te mostrar o passo a passo agora, tá? Nosso programa de gerenciamento de riscos da nossa querida NR1. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que identificar os setores da empresa. Você já fez todos os cadastros, identificou lá a empresa, blá blá blá, a parte mais burocrática. Agora você vai avaliar os riscos de fato. Você tem que reconhecer quais são os setores dessa empresa. Vai ter o setor, por exemplo, de solda, tá? Solda de carbono, solda de chassi lá numa fábrica de implementos rodoviários. Beleza. Você vai descrever o tamanho do setor, o pé direito, o tipo de ventilação, o tipo de iluminação, o tipo de piso e todos os outros detalhes daquele ambiente. Por quê? Porque isso pode influenciar, pode fazer sentido na reverberação do ruído, na exaustão dos contaminantes ali do ambiente, na ventilação que vai diminuir a concentração desses agentes químicos, por exemplo, que podem estar suspensos ali, entre outras questões técnicas que tem que fazer sentido quando você avaliar os riscos depois. Então você descreve detalhadamente o setor, o ambiente do setor, na verdade. Pode ter mais de um setor dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo pavilhão. Então tudo isso você tem que segmentar dentro do PGR e explicar e detalhar o máximo possível tecnicamente, tá? Outra coisa, você vai então identificar as funções. Por exemplo, nesse setor de solda, eu posso ter o soldador, o auxiliar de soldador, posso ter o caldeireiro, posso ter o líder do setor de solda, posso ter, enfim, várias funções ali dentro, tá? Então você identifica uma a uma das funções e você faz a descrição detalhada. Eu vou pegar outra caneta, Jéssica, que essa porcaria aqui não funciona. Essa aqui, acho que vai funcionar agora. Então, nós vamos ter a descrição de cada uma das funções. Lembrando um detalhe, vem cá, filma aqui pertinho, ó. Descrição da atividade é diferente da descrição do CBO. CBO eu posso ter o mesmo para várias funções diferentes. Agora, dentro daquela função, eu vou descrever de fato o que é prescrito de atividades para aquele cargo, que pode como é que fala? Discernir. Discernir. Isso é discernir? Discernir. Tá, então eu falei certo. Que pode discernir de uma função para outra, pode ser diferente, tá? Posso ter o mesmo CBO, mas com funções e riscos totalmente diferentes. E também é diferente da função lá que tem na descrição de cargos e salários do RH. Não precisa ser igual ao do RH. Aqui nós temos que prescrever as atividades, prevendo quais são os riscos, quais são as fontes geradoras que tem naquele ambiente ou que o trabalhador possa ter contato, para a gente poder avaliar o risco e as medidas de controle depois, tá? Então eu vou fazer a descrição detalhada, qualitativa das atividades de cada uma das funções. O soldador faz o quê? Faz a solda com eletrodo revestido, ou TIG, MIG, MAG, sei lá eu, tá? Então você vai fazer a descrição de todas as atividades. Depois disso, você vai identificar as fontes geradoras e aí você tem que entender que isso tudo tem que fazer sentido, pessoal. Por exemplo, como é que eu vou colocar uma fonte geradora, o uso de uma esmerilhadeira, e eu não vou descrever na atividade que ele opera esmerilhadeira? Peraí, mas nem está descrito que ele opera esmerilhadeira? Como é que fala? Esmerilhadeira. Mas aqui na fonte geradora eu coloquei ferramentas rotativas e aqui na descrição não tem nada. Percebe que não faz sentido? Vocês têm que ter coerência no documento de vocês, tá? Então eu coloquei as fontes geradoras. O ruído dos motores, máquinas e atrito de peças do ambiente pode ser uma fonte geradora, né? Motores em funcionamento, empilhadeira pode ser uma fonte geradora, o próprio processo de soldagem pode ser uma fonte geradora, máquina de solda, as ferramentas rotativas pode ser uma fonte geradora e, sei lá, o ponte rolante pode ser uma fonte geradora, por exemplo, do risco de queda de alguma peça, alguma coisa assim, tá? Claro que eu estou falando que rapidamente você tem que detalhar e especificar tecnicamente um pouco melhor, né? Não venha os chatos da internet querer me corrigir. Vamos lá. Depois que você tem fonte geradora, descrição das atividades, você conhece o ambiente, agora você pode fazer o reconhecimento dos riscos. Então você vai reconhecer os riscos e nesse reconhecimento você já identifica também quais deles são qualitativos e quais deles são quantitativos. Os qualitativos você vai colocar a forma de exposição, o tipo de contato, via de penetração no organismo, tudo isso você vai estar descrevendo lá no seu PGR. E os quantitativos, obviamente, você já projeta que você precisa fazer as avaliações. Ruído, calor, vibração, qualquer produto químico e assim por diante, tá? Depois que você tem o quantitativo das avaliações dos agentes quantitativos, obviamente, e também a descrição qualitativa dos riscos, agora chegou o momento de você fazer a avaliação na matriz de riscos, onde você vai cruzar probabilidade e severidade e chegar num score, chegar num resultado.
E esse resultado aqui vai te dar a gravidade desse risco e de acordo com a gravidade desse risco, você vai dimensionar as medidas de controle. Essas medidas de controle você vai dimensionar num plano de ação. E lembrando que nesse plano de ação, a ordem, a hierarquia que você tem que prever as medidas de controle é, primeiro lugar, eliminação. Qual é a ação no meu plano de ação? Dada a gravidade que eu identifiquei na matriz de risco, do risco que eu identifiquei lá na fase de reconhecimento, qual é a ação que eu posso fazer que elimine esse risco? Esse é o primeiro raciocínio de um plano de ação, de um PGR. Concorda, Jéssica? Concordo. Tu é técnica de segurança? Não. Então como é que tu concorda? Tu já fez um PGR? Não, mas eu concordo. Eu concordo porque eu acompanho teu dia a dia, eu aprendi muita coisa contigo, mesmo não sendo técnica. E se eu estiver mentindo o tempo todo só para vender curso online? Aí tu enganou todo mundo, mas isso não aconteceu. Mas eu minto bem, então. Mente muito bem. Então vamos continuar assim. Então a primeira coisa é a eliminação, né, que é a hierarquia tanto da própria NR1 como da Instrução Normativa 128 de 2022 do INSS, quando a gente fala de LTCAT, né, que a gente tem que considerar a mesma hierarquia, lá no artigo 291 da Instrução Normativa. Depois, se não for possível eliminar, me dá um exemplo aí de eliminação, Jonathan. Pô, eu tenho um trabalho em altura, que alguém tem que subir para fazer uma limpeza e eu automatizo essa limpeza. Vou dar um exemplo prático, tá? Tem um cliente nosso aqui, inclusive, que patenteou um sistema que vai para plataformas de petróleo, onde a pessoa tinha que subir para fazer a limpeza das câmeras que ficam filmando as tubulações lá para identificar vazamentos, etc. Sabe o que eles fizeram, Jéssica? Sabe para-brisa de carro? Sim. Eles inventaram um sistema que tem uma aguinha com um sabãozinho e um limpadorzinho de para-brisa na câmera. Quando a câmera começa a ficar suja, o operador aciona, esguicha aquele negocinho com sabãozinho e o limpadorzinho aciona e limpa a câmera. Não precisa mais subir. Sabe o que eles fizeram? Eliminaram o risco de queda de altura. Por quê? Porque a pessoa não precisa mais subir. Se não sobe, não desce, né? Se não sobe, não cai. Simples assim. Agora, quando não for possível a eliminação, aí nós vamos para a proteção coletiva. Proteção coletiva é aquilo que funciona de forma passiva, que o trabalhador não precisa interagir com aquela medida de proteção para ela funcionar. Por exemplo, um exaustor. Por exemplo, um umidificador do ambiente para diminuir a temperatura. Por exemplo, um guarda-corpo lá na laje de uma obra, que ele está com um projeto, que ele tem que fazer a manutenção, ele tem que seguir esse projeto para ele funcionar com tantos kilonewtons lá de resistência, blá blá blá. Independente da pessoa querer ou não, o guarda-corpo está ali. Se ela tropeçar e cair, ela... Pum! O guarda-corpo vai segurar ela, não vai? Vai. A gente espera que vai, né? Depende da madeira também, enfim. É isso. Então o EPC é funcionamento passivo. Linha de vida EPC? Não, porque o cara tem que se conectar. Ele tem que ter uma interação ativa. Se eu tiver linha de vida, mas eu não conectar o cinto, ela não vai desprender lá do cabo de aço e se enrolar em mim. Guarda-corpo. Aliás, guarda-corpo corrimão de escada é EPC? Não. Sinalização, placa, cone, fita zebrada é EPC? Não. E assim por diante, tá? Tudo que depende da ação humana para funcionar não é EPC. É um outro dispositivo de segurança, beleza? Vai dar uma polêmica isso aí de novo. Mas beleza, vão lá, pesquisem no Ministério do Trabalho que vocês vão ver o que eles dizem, tá? Depois do EPC, nós temos a medida administrativa, em terceiro lugar. O que é medida administrativa? Sinalização, ordem de serviço. A placa é uma medida administrativa, o cone é uma medida administrativa. APR, treinamento, procedimento operacional, permissão de trabalho, tudo isso é medida administrativa. E por último, e apenas e tão somente por último, o nosso amigo EPI, que só serve para o risco residual. O risco que o EPC não foi capaz de eliminar sozinho, nós ainda usamos o EPI. Tanto é que a própria norma diz que o EPI deve ser usado até que o EPC seja instalado, ou quando for inviável tecnicamente qualquer outra medida, ou de forma emergencial. Ou seja, o EPI não resolve nada. Ele só é um paliativo. É a mesma coisa. E o que acontece? Por que eu estou enfatizando isso? Que normalmente a primeira coisa que o pessoal pensa quando está fazendo um PGR é dimensionar o quê? Os EPI. Eu preciso saber qual é o EPI que eu tenho que dar para o trabalhador. É a mesma coisa que jogar só com o goleiro. Imagina que nada deu certo. Aqui o centroavante perdeu a bola. Aí passou no meio-campo e aí o meio-campo também não conseguiu segurar o ataque do adversário. Aí veio pelas laterais tentando fechar e não deu. Aí passou pelo zagueiro. E aí passou pelo zagueiro. A última barreira que a gente tem para não tomar gol do risco é o EPI.
Contar só com EPI é a mesma coisa que jogar só com goleiro contra um time. Qual é a chance de ganhar? 0. Mais cedo ou mais tarde você vai tomar o gol. Beleza? E o que são essas medidas? Então, alguns exemplos, tá? Uma matriz de treinamentos bem definida, de acordo com cada risco. Programa de proteção respiratória, análise ergonômica do trabalho, programa de conservação aditiva, as análises preliminares de risco, os procedimentos operacionais, exaustor, umidificador, guarda-corpo, aqui embarreiramentos acústicos, por exemplo, ou para projeção de partículas, sei lá eu, ordem de serviço, as medidas psicossociais que nós vamos obrigatoriamente precisar incluir no PGR a partir de maio, que nós temos a nossa ferramenta para avaliação de psicossociais, dia 10/2 nós vamos ter a aula apresentando a ferramenta. Se você quiser participar, você está convidado, não é de graça, já estou antecipando. E por último, nós temos também o EPI, tá? Se você raciocinar de forma lógica e coerente tudo isso aqui, o seu PGR muito provavelmente vai estar bem elaborado e você vai estar dimensionando medidas de controle eficientes, ajudando a empresa a reduzir os custos que os acidentes, doenças, afastamentos geram, fiscalizações, multas, etc. E ainda protegendo os trabalhadores, beleza? Espero que essa aula tenha te servido para alguma coisa. Se você achou interessante, clica naquele aviãozinho de enviar, manda nos grupão de WhatsApp que você tem aí e é isso. Obrigado.